Olá, eu sou Rogério Nunes e eu sou consultor empresarial. Eu estou gravando esse vídeo a pedido de clientes e de consultores parceiros. Então hoje eu vou falar sobre processos de negócio, né? O resultado das empresas está diretamente relacionado à qualidade dos seus processos de negócio, né? Então, melhorando os processos de negócio, a empresa melhora os seus resultados, né? O objetivo não é falar detalhadamente sobre o tema processo, até porque o público-alvo desse vídeo é bem heterogêneo, né? Não é um vídeo só para os especialistas. Então, mas o que são processos de negócio, né? Então, nesse exemplo aqui, nós temos quatro processos. Aqui, o comprar matéria-prima, produzir um bem, né? Vender este bem e entregar o bem ao cliente, né? Então, esses processos, o objetivo deles é descrever como a empresa funciona, né? Vamos imaginar aqui separando o processo produzir, né? Então, o processo produzir, para que ele ocorra, ele precisa ter uma entrada, né? Essa entrada é a matéria-prima, né? E ele, após executado, gera aí uma saída, que é o produto acabado, né? A entrada, ela é fornecida pela área de compra. A matéria-prima é fornecida pela área de compras, né? Então, a área de compras é o fornecedor nesse exemplo que eu estou mostrando. E ele também tem um cliente, né? Então, o cliente do produto acabado, nesse exemplo, é a área de vendas, né? Quem vai vender o produto acabado que depois vai ser ainda entregue ao cliente final, né? O cliente externo, né? Então, aqui a gente está vendo a relação cliente-fornecedor interna, né? As diversas equipes aqui numa relação cliente-fornecedor. Então a gente chama isso de uma empresa orientada por processos, né? Ela trabalha orientada por processos que todo o time conhece, vamos dizer, os processos da companhia. Eu tenho um jeito de trabalhar em 5 passos para modelar os processos dos meus clientes, né? Isso não é a única maneira de fazer, é o meu jeito de fazer que eu estou compartilhando aqui com vocês, né? Então, eu começo entendendo a empresa como um todo, eu uso o conceito aí da cadeia de valor que foi introduzido pelo Michael Porter, né? Em 1985, há bastante tempo. Então, o Michael Porter descreve aí que a cadeia de valor ela tem processos principais, processos de suporte e processos aí, vamos dizer, de governança, tudo com o objetivo aí de gerar margens para atender o cliente, né? Esse é o primeiro passo aí do meu jeito de trabalhar, da minha forma de trabalhar, né? O segundo passo é escolher os processos específicos da cadeia de valor que eu vou detalhar no CIPOC, né? O CIPOC é um artefato também consagrado aí, da década de 80, né? Que nasceu aí na época da gestão da qualidade, é utilizado no Six Sigma, no Lean Manufacture, e é utilizado também por alguns especialistas aí em gestão de processos, mas não todos. Na realidade, o CIPOC ele não é obrigatório, mas eu particularmente acho muito bom usar o CIPOC aí nos meus projetos de modelagem de processo. E também para entender como é que funciona a empresa dos meus clientes, né? Depois que eu fiz o CIPOC, eu transformo o CIPOC em fluxos de processo. Aí que seria o modelo mais conhecido por todos, os fluxos dos processos de negócio, né? E que seria a etapa 3. E a etapa 4, alguns clientes querem usar essa documentação, esse trabalho para construir e automatizar os processos. Então existe uma fase de prototipação. Nem todos os clientes vão construir softwares, então essa fase pode não existir, mas todos os clientes querem sempre um registro da modelagem de processos na forma de uma especificação, né? Que seria aí o quinto passo, né? Agora, mais para frente, a gente vai olhar aí cada um dos passos com mais atenção, aí, com mais detalhe. Então, a cadeia de valor, né, que é o primeiro passo, né? Aqui vocês estão vendo uma versão adaptada do Michael Porter que eu faço, que eu gosto de usar, em que os processos principais estão no meio, né? Em destaque. E eles, para ocorrerem, eles têm alguns processos de suporte que garantem que eles ocorram. Então, o processo de suporte, por exemplo, seria a área de recursos humanos, o processo de suporte seria
por exemplo, a área de tecnologia da informação em algumas empresas, né? E um exemplo de processo de governança seria, vamos dizer, o CRM, o planejamento estratégico, né? E no meio aí estaria, nos processos principais, estaria a principal, vamos dizer, os principais processos da companhia, né? Todos são importantes, mas vamos dizer, o que mais, fica mais claro de ver o funcionamento da companhia, né? Nesta para que serve a cadeia de valor, né? Ela tem como propósito registrar uma visão geral do funcionamento da empresa, né? É muito bacana porque é sintético, mas depois de preenchido a gente tem uma visão muito melhor de como funciona a empresa. A partir dessa visão eu seleciono quais são os processos que serão selecionados ou priorizados para serem detalhados, né? Normalmente não são todos, na verdade são aqueles processos que o cliente julga que precisam evoluir ou que estão dando muito problema, né? Eu gosto de fazer isso de maneira colaborativa, usando aí post-it, as práticas de design thinking, né? Com os profissionais das diversas áreas da empresa, contribuindo aí para a construção dessa cadeia de valor, e ela serve para alinhar as expectativas e o entendimento de todos aí, né? Esse tipo de atividade, que é o modelar, né, a cadeia de valor, eu gosto de fazer isso em no máximo 1 hora, né, para que a gente seja assertivo. A gente faz a nossa melhor versão da cadeia de valor em no máximo 1 hora. A minha experiência mostra que isso é suficiente, é o suficiente para ser feito. E aqui eu separei para vocês aqui alguns exemplos aqui de cadeias de valor de clientes meus aqui. E agora indo para o passo 2, que é o CIPOC, dentro da modelagem de processo. O CIPOC tem como propósito descrever o processo selecionado. Então agora a gente vai detalhar aquele processo ou aqueles processos que a gente quer conhecer um pouco mais as características dele, né? Então eu também faço isso de maneira colaborativa, né? Com a participação das pessoas que são as gestoras do processo e dos clientes e fornecedores do processo, né? Todos os envolvidos no processo, contribuindo aí para a gente ter uma única visão e uma visão bem rica aí, que conta com o conhecimento de todos, né? A gente, depois de preenchido, né, tem uma ordem para preencher. Eu gosto de começar pelo preenchimento dos processos, né? Depois a gente coloca eles de cima para baixo aí, né? Na ordem sequencial, né? Daí a gente relaciona aí os inputs, né? Qual é a entrada que o processo precisa e qual é o output que ele gera, fornecedor e cliente. Às vezes, durante o preenchimento, a colocação do input e do output ajuda muito a gente a entender aí o que o processo faz, ou até corrigir a sequência e a ordem, né? Então, como a gente usa post-it, é muito bacana porque a gente vai melhorando na medida que a gente vai complementando com mais post-its e percebendo a consistência da relação entre eles, né? Quando o CIPOC está concluído, eu peço para o cliente, né? Eu gostaria agora de saber os nomes dos artefatos de entrada e de saída. O que são esses artefatos de entrada e de saída? Então, uma entrada pode ser eventualmente um controle de pedidos, né? Ou pode ser uma nota fiscal. Uma saída pode ser um relatório de compras, pode ser um relatório de estoque, né? Então, quando o relatório de estoque que vai para um cliente, né? A nota fiscal que é fornecida por alguém lá, que é o fornecedor, né? Nesses exemplos que eu estou dando para vocês, né? Então, quando você olha os artefatos de entrada e saída, ou seja, o que é entrada, o que é saída, o teu entendimento sobre o funcionamento do processo aumenta bastante, porque você consegue ver as informações que estão fluindo pelo processo, representadas aí nos documentos, nos artefatos, como eu chamo, aí, de entrada e de saída, né? E eu gosto também de usar a melhor maneira o tempo, né, do trabalho no projeto de consultoria. Eu acho que uma boa versão consegue ser feita em 2 horas, né? E alguns exemplos aqui de projetos que eu realizei aqui com os clientes, preenchendo os CIPOCs deles, né? O terceiro passo, que seria transformar os CIPOCs em fluxos, né? Aí eu preparo um fluxo para a reunião, né? Já levo um draft do fluxo para a reunião. Eu faço isso em Visage Model, que é uma ferramenta
de construção dos fluxos bem simples, ela é open source, então na verdade o meu cliente pode baixar sem custos e continuar usando mesmo quando o projeto de consultoria terminar, né? E ela mostra aí claramente a interdependência das partes, né? Cada lane, ou seja, cada faixa dessa, né? Quais são as tarefas que estão sendo executadas com cada um dos responsáveis, por cada um dos responsáveis. Esse desenho, ele é bastante consagrado, né? Em formato de fluxos e esclarece muitas dúvidas. Mas como eu já levei ele pronto, durante a reunião ele vai ser debatido e eu vou ter a oportunidade de mostrar, vamos dizer, além dos papéis e responsabilidades, as entradas e as saídas que foram fornecidas pelo cliente e já começar a preparar a construção do modelo de dados. O que é um modelo de dados? São as informações que fluem pelos fluxos ou pelos processos de negócios, aí, né? Aí eu também apresento algumas condições de regra, de domínio, de cadastro. O que é isso? Domínio então, que tipo de documento está fluindo aqui? Um documento pode ser um CPF, né, ou um CNPJ. O que é a informação de cadastro? O cliente está cadastrado, se está cadastrado, qual é o limite de crédito dele, por exemplo, né? E algumas outras condições, regras de negócio customizadas aí, né? E indicadores, né? Toda vez que você tem aí um processo, é fundamental você ter indicadores. Como é que você tem os indicadores numa modelagem de processo? Todas as saídas podem ser contadas, né? Então, se saiu uma nota fiscal, se saiu uma ordem de compra, se saiu um relatório de estoque médio, tudo isso é objeto de contagem, né? E pode ser transformado em indicadores, né? E outros detalhes aí que a gente a gente debate na reunião, mas eu não quero alongar aqui hoje com vocês. E eu faço isso também numa melhor versão desse debate do fluxo, né, para que todo mundo tenha o mesmo entendimento, em até 2 horas de trabalho, ok? E se não der tempo? E se não der tempo, eu anoto tudo que é objeto de discussão e preparo para um próximo encontro para reapresentar para o cliente. Então eu nunca faço reuniões muito longas, porque eu acho que elas não são produtivas. Eu retorno e reapresento um trabalho mais consistente num próximo encontro com o cliente. O próximo passo, que é o 4º passo aqui, que é a parte de prototipação, eu também faço um draft, né? Eu preparo um protótipo. O que é um protótipo? É uma simulação de um programa de computador, uma simulação de um sistema, melhor, né? E esse sistema para os clientes que vão transformar os processos, vão automatizar os processos. Então eu uso também aqui uma ferramenta que é o Just in Mind Prototype, é uma ferramenta open source, ela não tem custo, eu posso baixar na internet, né? E por que eu uso tudo open source? Para que o meu cliente possa dar manutenção, que ele possa continuar o trabalho dele depois que eu fui embora, né? Então o meu jeito de trabalhar tem muito a ver com ensinar o cliente a trabalhar. E se ele realmente decidir, ele pode seguir outras modelagens de processo, ele pode continuar fazendo isso sem me contratar novamente. Isso é um diferencial que eu julgo bastante importante no jeito que eu trabalho, né? E para que serve o protótipo? A gente consegue navegar nas telas do sistema, simular a navegação nos cadastros, nos processos, ter listas do que o sistema está controlando, né? A gente consegue ver as entradas sendo digitadas, né, sendo consistidas, né? A gente consegue ver as regras de funcionamento do sistema e assim por diante, né? A gente consegue ver listas. O que são as listas? São os relatórios, né? Os relatórios de totalização. A gente pode filtrar por produção por linha de produto, né? Produção por mês, né? E assim por diante, aí, se for um relatório de sistema, né? E outros detalhes, né? E eu gosto também de fazer esse tipo de reunião em no máximo 2 horas, né? Para a gente dar o nosso melhor antes do pessoal começar a ficar cansado. Então a gente dá o nosso melhor. E se tiver muito ajuste, né, no protótipo que eu apresentei, muito debate, eu preparo os ajustes todos para uma próxima sessão e a gente volta a conversar sobre o protótipo. E por último, o 5º passo é transformar todo esse debate, todo esse aprendizado, essas informações coletadas numa documentação, que eu chamo aqui nesse exemplo de descrição funcional, né? Ela contém todas as informações que foram apresentadas e homologadas nas reuniões, né? E que foram validadas pelos fluxos e pelo protótipo, ok? Então, é isso.
É isso que eu queria mostrar hoje e a gente se encontra num próximo vídeo, ok? Um abraço.